Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está chegando aqui agora ao canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e as notificações, para que quando nós colocarmos aqui um conteúdo novo, você possa assim estar acompanhando todo o material. Meus irmãos, bem como também, principalmente, nos ajude sempre em oração. E isso é muito importante. Amados, dando continuidade aos nossos estudos aqui sobre os 10 mandamentos, hoje estaremos meditando no mandamento que está no Êxodo capítulo 20, livro de Êxodo capítulo 20, verso de número 8, que vem nos dizer assim. Estarei fazendo a leitura aqui na versão que eu tenho, que é a ARC, Almeida Revista e Corrigida, muito difundido aqui nas Assembleias de Deus. Talvez a sua seja um pouco diferente, dada muita disponibilidade de várias versões aí. Mas assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Meus irmãos, o que significa a palavra santificar? Santificar significa separar para uso exclusivo. Então, quando falamos de santidade, falamos aí de um estilo de vida. É o estilo da vida daquele que se santifica a Deus. Ou seja, ele se separa, não está junto com os demais para o trabalho, o serviço a Deus. Ele está ali dedicado ao Senhor. Isso é muito interessante porque o sábado não era apenas um dia de folga, dia de lazer que você passa com a família, mas sim era um tempo separado para o relacionamento com Deus. Esse simbolismo, esse significado é muito importante para a nossa compreensão. Então, nós estamos num dia que é separado para um relacionamento com Deus, pois nós reconhecemos que Ele é o nosso Criador e também como Criador de tudo. Gostaria também de estar passando aqui outras perspectivas. O sábado também é um memorial da criação, de toda a criação que Deus fez, céu, terra e mar. Ele também estabelece, um ritmo para toda a humanidade, porque nós trabalhamos, cuidamos dos afazeres 6 dias direto, um após o outro, consecutivo, só que chega um que você para de fazer os trabalhos seculares e você então se dedica todo o seu dia para a sua família, que isso é muito importante. A escada que nós pregamos e ensinamos é Deus, família e depois a igreja. Nunca a igreja vem antes da família, sua família vem antes da igreja. Por isso que a Bíblia até fala que aqueles que forem bons em cuidar da sua família, foram zelosos, aí sim Deus estará confiando eles a cuidarem da sua igreja. Agora, se nós não cuidamos bem da nossa família, se nós falhamos, como que cuidaremos da casa de Deus, que envolve pessoas que não são do mesmo sangue que nós? Então, família simboliza a proximidade, família de sangue, você sendo fiel a ela, cuidando dela, pastoreando ela, amando ela, consequentemente você estará amando aquele que não é teu sangue, mas é teu semelhante. Então, isso é um memorial e também é um ritmo para a humanidade. Então, trabalhar é bom, o trabalho é bom, ele enobrece o homem e a mulher, te faz valorizar a vida, porque você precisa estar de pé, com saúde para trabalhar. É muito ruim quando trabalhamos gripado ou quando trabalhamos com dor, mas quando estamos bem, nossa saúde está plena, é mais prazeroso estar fazendo as atividades, do que com dor, principalmente trabalhar. Que nós passamos aí 8 horas do nosso dia, por dia, nós trabalhamos ali na renda, que eles falam renda ativa, que você sai
para trabalhar, você está em ativa. E aí tem uns investimentos aí que se chamam renda passiva, né? Que na verdade o dinheiro ele trabalha para você, você não está saindo, indo lá trabalhar, suando, né? Você investiu e aí o dinheiro está lá trabalhando, bem como também os juros compostos e por aí vai, né? Mas a ativa, você sai para trabalhar. Então, o trabalho é bom, ele enobrece, ele te faz dar valor no tanto que você trabalha, o quanto você gasta e no que você vai gastar e o tanto que você vai ter que suar novamente para conquistar o mesmo dinheiro. Eu lembro que meu pai falava bem assim para mim, ó, fala, quanto que você pagou nisso aí, Denis? Eu falava, pai, isso aqui eu paguei R$ 100. R$ 100? É. Agora você veja o tanto que você vai ter que trabalhar para conquistar esses R$ 100 de novo. Então, quando você fala ainda mais nesse valor, hoje em dia você pegar os R$ 100 aí, é um dia de serviço, dependendo do seu salário, 2 dias. Então você teria que trabalhar praticamente 2 dias, que seriam 8 horas, 16 horas para você ganhar R$ 100. Veja aí, agora eu não sei qual trabalho você desempenha. De repente é só no escritório, sentado, não tem peso algum. Mas a cabeça pensa, né? Se é ali num caminhão descarregando, vai lidar com peso, você vai ter que suar bastante para ganhar o mesmo dinheiro. Então o trabalho ele enobrece e te faz valorizar. Então por isso que nós devemos trabalhar e sermos mordomos, né, do nosso salário que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas o trabalho, mesmo sendo bom e enobrecendo, ele não deve se tornar o nosso ídolo, né? Nós colocarmos o trabalho na frente de Deus, o trabalho na frente da família e passarmos demasiado no trabalho, ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo ficando pobre porque estamos sem Deus, ficando pobre porque não estamos com a nossa família, que é o nosso vínculo sentimental, íntimo e profundo, né? Então isso é muito importante nós termos em consciência. Deus, ele abençoou o 7º dia, que é subsequente ali ao 6º, muito mesmo antes de acontecer aquele caso de Adão e Eva, o pecado original. Veja que interessante, Deus ele abençoou o 7º dia de descanso antes de existir o pecado, porque ainda não tinha acontecido a tentação, não tinha acontecido ali Adão e Eva usando o livre-arbítrio para escolher, vou obedecer, não vou obedecer. Então o descanso ele é uma necessidade física, bem como também uma necessidade espiritual básica. Outra coisa que nós podemos e devemos enfocar no texto é a palavra lembra-te. Lembra-te. Por quê? Sugere que também pode-se ser esquecido, né? Quando você está ali na constância do trabalho, muitas vezes nós tendemos a até mesmo esquecer-se das coisas de Deus, ou até mesmo da família, ou até mesmo dos dois. Rapaz, esqueci que eu tinha que ir no treino, prometi pro meu filho que eu ia no treino, eu ia assistir ele jogar no final de semana, fiquei com o trabalho, esqueci que eu tinha que, combinei com a minha esposa de levá-la a uma loja, e eu esqueci que tinha oração na igreja, porque eu estava focado muito em trabalho. Devemos respeitar o nosso tempo com Deus. Eu lembro até quando eu trabalhava com vendas, eu sempre tive isso, peguei muito do meu pastor, você está trabalhando, Deus está abençoando, você está vendendo bastante, está chegando a hora de ir embora, aí você lembra que você tem mais, às vezes, um lugar para fazer, um lugar para passar, uma venda que vai entrar, mas está chegando a hora do culto. Termina a venda. Terminou a venda que está fazendo, não faça mais nada, mas eu poderia ganhar mais dinheiro com aquele outro lugar que eu vou visitar. Não vá, não ganhe. Vá para o seu momento com Deus. Creia que Deus, assim como Ele providenciou para o seu dia, Ele providenciará o dia de amanhã. Porque você está lembrando que você tem que chegar à presença dEle para prestar o seu culto. Não troque o seu momento de culto por ganhar mais dinheiro. Não troque o seu momento de culto por nada. O seu momento de culto ele tem que ser sagrado. Vá cultuar a Deus. Deus sabe o que você precisa pagar. Ele sabe o que você precisa comer. Ele sabe toda a sua carga orçamentária e ele sabe disso. E quando você vai cultuar ele, você está indo por fé. Deus, eu poderia ir lá ganhar mais dinheiro, mas eu não vou pensar só no dinheiro, eu vou pensar no Senhor.
É isso que é o princípio básico desse conceito, desse mandamento. Lembra-te, isso pode está mostrando para mim e para você que isso pode acontecer de nós acabarmos aí no dia esquecendo de nós, como eu esqueci que tinha oração, não deu para ir no culto. Não, irmão, programe a sua ida ao culto, programe a sua adoração a Deus. Deixe separar o seu dízimo, deixe separado a sua oferta e separe o seu momento para Deus. Isso é muito importante. Continuando aqui, nós já vamos aqui para uma breve aplicação, já encerrando aqui a nossa meditação. Uma aplicação, inclusive, até mesmo devocional. Primeiro, nós devemos ter aqui um momento de comunhão e renovação. O sábado, esse dia consagrado, serve para preservação da nossa família, porque vamos passar um momento juntos, e também de saúde mental. Nós vamos descansar do trabalho. Nós vamos recarregar as forças. Como? Com Deus, porque é um dia dedicado ao relacionamento com Deus, nosso devocional, as orações são mais ativas frequentemente, fervorosamente, o nosso coração transborda de amor pela nossa família, porque é um momento que estamos com a nossa família, pai, mãe, filhos, irmãos, estamos juntos e isso é precioso para Deus. É da vontade de Deus que você esteja sempre com a sua família, não tenha dúvida disso. E aí sim nós vamos estar num momento de comunhão, bem como renovação da nossa carga emocional, da nossa carga física, da nossa carga mental, e vamos nos abastecer espiritualmente de Deus. Segundo ponto, um descanso até mesmo superior ao que nós estamos aqui, até mesmo meditando. Por quê? Este fato do sábado consagrado ao Senhor, lembrar-te do sábado, aponta até para o fato de que em Jesus Cristo encontramos o verdadeiro descanso para as nossas vidas, para as nossas almas. Veja que interessante, nesse dia é um dia de folga, Hoje é o domingo, É o nosso dia de folga. Todos nós estamos ali no trabalho, Eu trabalho de segunda a sexta, então sábado e domingo são a minha folga, Então sábado e domingo, os meus sábados e domingos são voltados exclusivamente para o Senhor. E estamos ali trabalhando na igreja, os irmãos conhecem aqui um pouco do nosso trabalho, Então nós estamos ali recarregando as nossas energias, nossas forças em Deus, e Jesus, ele é o nosso verdadeiro descanso, porque nós descansamos a nossa alma no dia do sábado, mas a serviço do Senhor, nesse dia exclusivo, dedicado a Ele, recarregamos a nossa alma e nosso espírito. Continuando aqui, até mesmo quando lembramos do texto de Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, vamos ver que Jesus se apresenta como aquele que dá o descanso que o sábado simbolizava. O sábado simbolizava o descanso corporal de tudo que você trabalhou a semana toda. Então Jesus, ele simboliza e dá o descanso que o sábado no Primeiro Testamento, no Antigo, ele apontava. Só que agora você descansa fisicamente e também descansa a sua alma. Nós vemos aqui 3 simples e breves estruturas antes de um resumo rápido aqui, irmãos. Primeiro, lembra-te. Ele faz parte do primeiro pilar deste mandamento. Lembra-te, trazer à memória que Deus é, o que Deus é e o que Ele fez, para o seu povo. Segunda, 6 dias trabalharás. O trabalho é digno e faz parte do plano de Deus. Então, é importante que nós devemos sempre estar trabalhando, Muitas vezes a gente medita na palavra do Senhor e vejamos que Deus, ele não chama ninguém que está parado. Sempre alguém que está em movimento. Mesmo que seja até mesmo dentro do seu próprio lar. Inclusive, eu indico, aconselho que primeiro movimente-se dentro da sua casa. Pastoreie primeiro dos teus lados, do teu sangue. Aí sim, Deus continuará te abençoando e vai dar outros para que você também apacente. Terceiro e último pilarzinho aqui, não é um dia de preguiça. Eu não quero fazer nada, só quero dormir. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero orar, eu não quero cozinhar, eu vou pedir até a minha comida. Não, irmão, é importante que você tenha consciência que não é um dia de preguiça, mas um dia de atividade espiritual. Um descanso restaurador. Não tem problema, tá, irmão? Sem ter o exemplo aqui, não vou nem pedir marmita, que eu não quero nem cozinhar.
pode me pedir marmita sem problema, pode ir comer no restaurante fora aí, sem problema nenhum, mas lembra-te que é um descanso do corpo, mas a atividade espiritual ao Senhor, ela continua, né? Deve ser mais afinco nesse dia. Resumindo então, o que nós aprendemos aqui hoje é o aspecto físico que representa este mandamento. O corpo humano precisa de uma pausa semanal para não adoecer. Isso é primeiro importante. Segundo, social. Todos temos direito ao descanso. Filhos, servos, inclusive aqui no contexto do livro, até os animais precisavam de descanso também, tá? Conforme Êxodo 20:10. E outro ponto, espiritual, demonstra que a nossa confiança está em Deus, que sustenta a nossa vida, mesmo quando não estivermos produzindo. Hoje eu não fui trabalhar, eu não estou ganhando dinheiro hoje, mas Deus me sustenta. Ele me sustenta o dia de hoje, ele me sustenta porque eu vou trabalhar para ele sustenta. E também, por fim, por último, o profético, que aponta para o descanso eterno que teremos no céu, conforme Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10. Amados, isso é muito importante. Gostaria de ter já falado tudo isso aqui antes para os irmãos, mas hoje, já aqui no rodapé da noite, aqui, gravei esse vídeo para os irmãos. Não se esqueça do dia do Senhor. Vamos servir ao Senhor e valorizar o nosso culto a Deus. Irmãos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.